Eu sou o Lucas, instrutor de armamento e tiro da Receita Federal do Brasil. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as carabinas FE 908 PR. São carabinas 9mm de blowback simples. Essas são as carabinas que foram recentemente adquiridas aí no quantitativo de 150 unidades pela Receita Federal. Hoje a gente vai falar então sobre as especificações desse armamento. Vamos falar sobre a desmontagem, limpeza, lubrificação e montagem desses equipamentos. Então, vamos iniciar hoje pelo Open Box. Então, cada operador que for receber esse material para fazer o curso de armas longas vai receber esse case rígido de bastante qualidade. Ele é um case da marca Pulse, modelo P900, que com estruturas reforçadas, de dimensões bastante reduzidas, compatíveis com o equipamento que a gente transporta, e eles servem para condicionar uma arma longa dentro desse case. Isso aqui facilita bastante o transporte, sobretudo quando a gente vai ter operações, missões em outros estados, tem um embarque aéreo, o servidor precisa se deslocar isso, às vezes pegando um Uber, um transporte, então ele tem dimensões bastante módicas que facilitam bastante esse transporte. Via de regra, historicamente, a gente usava outros cases rígidos com dimensões muito maiores, o que dificultava esse transporte, esse deslocamento para outras unidades. Alguns deles nem cabiam em porta-malas de veículos, trazendo outras dificuldades para esse tipo de logística que já não é tão simples com armas longas. Iniciando aqui para o nosso Open Box, nós vamos então abrir o case. Vem um conjunto de equipamentos e aí nesse momento a gente deve iniciar logo pela carabina, não é isso? Não, pessoal. Aqui nesse momento a gente sempre inicia pelo manual. O manual vai ter informações úteis, bastante detalhadas, bastante elucidativas, com imagens, enfim, em bastante detalhes que vão nos orientar em relação ao que a gente deve proceder. O manual ele é bastante exaustivo na parte de regras de segurança. De fato, esse é um detalhe que a gente tem que ter bastante atenção com todo o manuseio de armas de fogo. Além do manual, tem um próprio manual do case. Também contempla esses materiais, vocês vão receber 5 carregadores. Via de regra, esses equipamentos vêm com 3 carregadores, mas foi especificado que para nós, na licitação, foram entregues 5 carregadores por arma. São carregadores opacos, translúcidos, em polímeros de grande quantidade. Até a fabricante tem alguns testes, propagandas, alguns vídeos aí circulando na internet que mostram até veículos passando sobre esses carregadores e sem nenhum dano, e depois eles pegam esses mesmos carregadores e efetuam disparos, mostrando a grande qualidade desses materiais aqui. Esse carregador aqui tem uma capacidade para 33 munições. Ele é um carregador compatível com as pistolas Glock. Isso é uma característica dessas carabinas, também conhecidas como CCP, carabinas em calibre de pistola. Essas carabinas têm essa intercambiabilidade desses carregadores com as Glocks. Então você tanto pode usar um carregador desse na pistola, como pegar o carregador da pistola e usar na carabina. Além dos conjunto de carregadores, né, um total de 5. Aqui a gente também vai receber, vou passar primeiro para o detalhe da própria carabina, para depois falar daqueles detalhes ali. A carabina, né, a gente recebe ela numa condição segura, está aqui com safety flag, com nenhum carregador alojado, então o que demonstra que a gente já está numa operação segura. Isso aqui nos garante, né, que para quem não conhece, esse é uma arma embandeirada, que esse dispositivo aqui garante que tem um dispositivo plástico aqui que está obstruindo a câmera, e com isso a gente tem segurança aqui nesse manuseio, que é uma das questões principais para quem opera equipamentos, armas de fogo. Então a carabina, como a gente já salientou, é o modelo FE 908 PR. Essa daqui que a Receita adquiriu tem um cano de 8,5 polegadas. Ela tem algumas características aqui então que a gente vai passar a destacar agora. Ela tem essa coronha telescópica com 6 regulagens. Aqui a gente consegue perceber que tem a marcação numérica para que o operador possa saber
qual que é a posição específica em que ele opera, dadas as suas dimensões corporais. A gente tem o punho, a gente tem aqui o seletor de tiros, temos aqui o retém do carregador, temos a janela de ejeção aqui, com essa tampa da janela de ejeção, que tem uma característica específica. Ela tem o botão forçador, que especificamente para essa carabina 9mm, ele não é operacional, mas para se manter as características da plataforma R, foi mantido esse desenho e essa construção aqui dentro dessa carabina, embora esse botão aqui não seja operativo. Ela tem alça de mira flip-up, que você com um leve toque aqui já aciona e já libera a alça. O mesmo vale para a massa de mira, você com um toque aqui libera a massa. São massas que são miras que têm regulagens tanto de altura quanto de lateralidade, e também tem aqui duas posições de tiro, uma mais aberta para disparos até 25 metros e uma outra mais fechada para disparos acima dessa distância, acima de 25 metros. A gente tem aqui o trilho Picatinny completo, né, que pega aqui desde o final aqui da culatra até lá próxima da saída do cano. A gente tem aqui um guarda-mão com esse defletor de calor, já com os trilhos M-LOK, que para fazer já são acoplamento de outros materiais, enfim, acessórios que você possa usar com a arma. A gente tem aqui esse limitador de avanço da mão aqui, para essa carabina de dimensões reduzidas e sobretudo com esse cano aqui mais próximo, para que não ocorra que a mão passe aqui na frente do cano e possa acontecer algum acidente. Além da carabina, depois a gente vai no processo de desmontagem e de limpeza, lubrificação e montagem. A gente vai detalhar mais algumas partes e peças do equipamento. Aqui é mais essa vista geral do que contempla esse material. Vem também um kit de limpeza. Esse kit de limpeza aqui também tem alguns detalhes. Em vez de vir só com aquela cordelete para a gente passar lá e fazer a limpeza do cano, ele tem peças modulares que se encaixam aqui, e aí você acopla a específica escova que você vai utilizar. Tem a escova de latão, a escova de feltro e a escova de crina, todas encaixam aqui. E nós temos o solvente removedor e o óleo lubrificante. Lembrando daquele detalhe que quando for fazer, eles vêm lacrados, esse recipiente. Quando for fazer a abertura aqui, sobretudo para o óleo, fazer um furo bem módico para que você consiga usar quantidades bastante controladas e pequenas nos específicos lugares em que você lubrifica o armamento. Seguindo aqui, eu quis primeiro falar da carabina para depois falar desses detalhes aqui. Já foi um cuidado de quem especificou esses materiais, adaptadores para a gente conseguir transformar esses trilhos M-LOK em trilhos Picatinny. Com isso aqui você consegue acoplar os outros equipamentos que a gente já dispunha no IA2, por exemplo, para quem já tinha esse tipo de encaixe aqui. Então, vieram alguns adaptadores para a gente conseguir do M-LOK transformar em trilhos Picatinny. Tem em algumas dimensões diferentes, 3 dimensões. Tem esse maior, um mediano e esse menor aqui, de acordo com o acessório que você for colocar no seu equipamento. Também vieram aqui os fixadores, os parafusinhos. Além disso, finalizando aqui no case, também é um detalhe importante para as armas longas, bastante relevante. Vieram bandoleiras. Aqui o material são tiras de bastante qualidade. Dá para ver pela qualidade dos materiais aqui, que são bastante bons aqui, os encaixes, enfim. Já com esse engate rápido aqui, se for o caso. Vieram ainda com esse detalhe aqui, desse fixador, para você ajustar na distância que melhor convier
onde vai ser feita a fixação, a ancoragem da bandoleira na arma. Então você pode ajustar de acordo com a necessidade do operador, se mais avançado, mais perto aqui da posição do carregador, enfim. Você tem esses ajustes aqui para escolher melhor a fixação da bandoleira na arma. Finalizada essa apresentação dos equipamentos, esse Open Box, a gente vai passar agora para algumas informações sobre o uso, manuseio e segurança desse equipamento aqui para as operações de desmontagem, limpeza, lubrificação e montagem do equipamento. É importante a gente salientar que qualquer operação dessa natureza, primeiro a gente tem que estar num ambiente seguro, com todas as condições necessárias para essa operação. Especificamente aqui para essa instrução, nós estamos aqui dentro do stand de tiros da Direp 01, então estamos num local seguro em que a gente pode dar sequência a essas ações aqui de desmontagem e limpeza do equipamento. Primeiro detalhe aqui, até para poder reproduzir um pouco as situações reais que a gente deve encontrar na nossa rotina, no nosso dia a dia, eu vou fazer primeiro o carregamento dessa carabina, lembrando que na nossa doutrina a gente tem os atos de municiar, que é colocar a munição no carregador. Aqui para exemplificar melhor, eu vou usar munições de manejo. Eu tenho aqui 5 munições, então esse é o ato de municiar, né? Você colocar as munições no carregador. Aí o próximo passo, aqui no caso, eu vou abrir a janela, fixá-la à retaguarda, vou retirar o safety flag, vou dar mais uma conferida, né? Então a arma está totalmente limpa. Eu vou fazer então o carregamento dessa arma, que primeiro eu vou fazer agora a alimentação. Então eu alimentei, a arma está alimentada, ou seja, o carregador está inserido. E aqui eu finalizo com o carregamento. Lembrando de não conduzir o ferrolho, né? Porque isso pode gerar uma pane. Isso também vale para as armas curtas, e aqui também essa máxima se repete. Então aqui eu estou com uma arma na condição que a nossa doutrina trabalha, que é uma arma carregada. Para as armas longas a gente tem um detalhe que a gente trabalha sempre com elas travadas, por segurança, e somente depois da decisão de tiro é que a gente faz a liberação do seletor de tiros aqui. Isso é detalhe mais para os cursos práticos, mas a gente sempre gosta de reforçar esses detalhes nas apresentações. Então eu vou fazer agora o mecanismo inverso, né? Já que a gente está focado aqui na desmontagem, limpeza, lubrificação e montagem, eu vou fazer o mecanismo inverso de esfriar esse armamento. Então o primeiro passo é retirar o carregador. Aqui no caso aqui a tecla do retém do carregador é essa. Eu desalojei o carregador. Agora eu vou dar um golpe de segurança, ejetei a munição, mas a gente por precaução e cautela a gente dá mais 2 golpes de segurança. Vou parar o ferrolho à retaguarda, usando esse acionamento aqui, que faz essa trava da alavanca de acionamento aqui à retaguarda. Eu vou fazer a conferência da câmara, está fria, então a gente tem uma operação segura agora para prosseguir com a desmontagem desse equipamento. É importante salientar também que, por precaução, é interessante remover todas as munições do carregador, e tratando-se de munições reais ou mesmo de treinamentos, né, que a gente separe e segregue essa munição do ambiente de desmontagem, até por uma segurança adicional, eventualmente até colocando em um outro cômodo ou um outro recipiente que não esteja de fácil acesso nesse ambiente aqui onde que vai ocorrer o processo de desmontagem e limpeza. No nosso caso, como estamos trabalhando aqui com munições de manejo, isso fica um pouco superado. Um detalhe aqui, o safety flag é um equipamento bastante importante para a gente, sobretudo em treinamentos, quando a gente quer fazer uma identificação visual de que esse equipamento de fato
está frio, está limpo, não oferece riscos. Aí, para inserir o safety flag, basta colocar esse dispositivo dentro do cano. Aqui sim tem um pequeno detalhe, que como é um material plástico, se a gente simplesmente soltar como se fizesse um carregamento, vai acabar danificando aqui essa parte plástica aqui do safety flag, que tem essa aplicação tanto em treinamentos como para a gente garantir que em transporte ou numa limpeza, que o equipamento esteja limpo ou frio. Então, nesse caso específico, eu lembro do detalhe de fazer uma soltura aqui da alavanca com mais suavidade, para que a gente não gere nenhum desgaste adicional aqui nesse safety flag. Para o processo agora de desmontagem, eu vou retirar o safety flag. E vamos iniciar então o processo de desmontagem dessa carabina aqui. Para a gente consolidar então um pouco essas informações, então a gente está aqui diante da carabina FE 908 PR da Fire Eagle, no calibre 9mm. Tem um sistema de ação blowback simples. Ela tem 6 raias à direita e passo de raia de 1 para 10. Tem algumas características específicas da composição de cada um dos materiais. Em alguns são alumínios anodizados, outros têm cobertura de cromo, enfim, tem algumas ligas metálicas, alguns polímeros específicos que compõem as diversas partes e peças desse equipamento. Falando um pouco do equipamento aqui, novamente, então aqui a gente tem, vamos falar, a gente tem o punho, a gente tem a soleira, a gente tem aqui a regulagem da coronha, com essas indicações de medição de altura. Se a gente precisar liberar esse equipamento aqui, basta que a gente puxe e pressione esse pino aqui para baixo. E aí acontece a liberação completa dessa parte da coronha, que a gente pode então fazer essa reintrodução aqui. A gente tem aqui então a alavanca de manejo, a alavanca que faz o carregamento da arma. Ela tem uma pequena travinha aqui nessa lateral, ou apertando aqui para liberar a trava, são duas opções, ou puxando, ou apertando com esse dedo aqui, você faz a liberação da trava e faz o acionamento da alavanca de manejo. Aqui a gente tem então a alça com esse mecanismo flip-up que libera aqui a alça ou trava. A gente tem os trilhos Picatinny, a massa no mesmo mecanismo. A gente tem aqui o retém do carregador, a alavanca seletora de tiro, o gatilho, a proteção do guarda-mato. A gente tem aqui um detalhe na janela, que essa janela aqui ela tem uma abertura que a gente pode fechar. Esse fechamento aqui é importante para garantir que nenhuma sujidade, nenhuma interferência ocorra aqui que possa prejudicar o disparo. Então é interessante que trabalhe com essa janela fechada. A gente tem aqui o retém da alavanca de manejo. Você pressiona essa tecla aqui, quando a alavanca de manejo está à retaguarda e ela mantém a janela de ejeção aberta. Você pode liberar pressionando por essa tecla, ou você pode também fazer a liberação direto na alavanca de manejo. São duas opções. Lembrando que o seletor de tiros aqui é ambidestro, né? Tem tanto aqui quanto aqui. E a gente tem esse limitador de mão aqui, para que não ocorra a passagem da mão nas proximidades do cano. Tem esse falso supressor aqui, que de fato não funciona, não é efetivo. E essas são as principais partes e peças então dessas carabinas aqui. Para a gente fazer então
a desmontagem. A gente vai fazer uma segunda conferência, embora a gente já tenha feito. Olha a câmara especificamente, vê que não tem carregador inserido, ou seja, está numa operação segura. Estando numa operação segura, a gente vai iniciar então o processo de desmontagem em primeiro escalão dessa arma, que é o que proporciona depois a gente acessar as partes e peças que sofrem nos disparos o maior acúmulo de sujeira. Para promover então a limpeza do armamento, a manutenção regular que é necessária, lembrando que o manual preconiza que deve ser feita mensalmente ou a cada 250 disparos, a limpeza e manutenção do armamento. A gente precisa liberar a alavanca de manejo. Se estiver nessa posição aqui eu não consigo abrir o armamento, então eu libero a alavanca. A partir de liberar a alavanca, eu vou fazer um acionamento nesse pino aqui, que é um pino de desmontagem. Com a própria mão, essa desmontagem em primeiro escalão, eu consigo pressionar o pino, de modo que essa outra parte aqui do pino fique proeminente e eu consiga com a mão mesmo puxá-lo integralmente para poder desmontar a arma, bascular essa arma. Nesse momento aqui a gente precisa ter um certo cuidado, tanto para não estar nessa posição e o conjunto da culatra não cair ao solo, como também para que essa parte aqui, quando bascular, não bata aqui metal com metal aqui, então a gente faça uma descida suave. Aqui para o nosso processo de desmontagem e limpeza, a gente está usando aqui uma gun pad, que é uma pequena base aqui que nos fornece um apoio emborrachado aqui para a gente deixar o equipamento. Na falta dessa gun pad aqui, a gente pode fazer o uso também de uma flanela, de um pano macio, que teria a mesma finalidade aqui na desmontagem da arma aqui, para a gente depositar os equipamentos, partes e peças, enfim, organizar aqui a nossa desmontagem, que vai facilitar também depois a montagem do equipamento. Seguindo a terminologia que consta lá do manual, eles consideram isso daqui o conjunto da culatra. Não vou entrar em nenhum detalhe técnico, se isso pode ser chamado de ferrolho, conjunto impulsionador do ferrolho, ou alguma outra nomenclatura. Aqui a gente está mais focando na questão dos passos de como é que a gente faz essa desmontagem. Então agora eu vou retirar esse conjunto. Eu preciso tirar então a alavanca de manejo junto com todo o conjunto. Puxo aqui. Tiro essa peça e esse conjunto aqui. Agora eu vou deixar aqui o equipamento aqui nessa posição. A gente tem a alavanca de manejo e o conjunto da culatra. Nesse caso aqui, para as carabinas 9 mm, nesse sistema de ação, a gente vai simplesmente tirar o contrapino do percussor para poder desarmar o percussor e a mola recuperadora do percussor. Então essa operação também a gente consegue fazer aqui com a mão. Faço uma pequena pressão aqui nessa lateral, puxo esse pequeno pino, olha aqui. Retirado o contrapino do percussor, a gente faz a retirada do percussor e da mola recuperadora. E aqui a gente chegou nessa desmontagem e com isso a gente pode fazer a limpeza nessas partes e peças. Pode ser usado solvente em pequenas quantidades, desde que seja tirado todo o excesso, né? A gente também pode promover a limpeza de todas essas partes aqui, também com esse mesmo cuidado de retirar o excesso de solvente. Pode ser usado até uma escova de dente já inservível, facilita o acesso aqui em algumas partes que podem estar algum acúmulo de sujeira. E com isso a gente faz a limpeza regular do equipamento. Mantendo essa periodicidade recomendada pelo manual, a quantidade de sujeira que se acumula também é bastante menor, o que favorece que não fique incrustada essa sujeira, ou seja, essa manutenção regular, periódica e mensal favorece a limpeza e a manutenção da arma e a arma em condições bastante desejáveis de operação. Então,
Aqui a gente faria então o uso de pequena quantidade do solvente, podendo usar então essas escovas, escova de dente ou as próprias escovas fornecidas. Depois a gente retira com um paninho o excesso desse solvente aqui nas partes e peças. E aí a gente promove então a remontagem do equipamento. A gente insere a mola recuperadora, coloca o percussor na sua posição, faz uma leve pressão para inserir o contrapino aqui nessa posição. Encaixado aqui até a sua posição final, que a gente vê aqui a pontinha do contrapino aqui na outra extremidade. Concluída essa remontagem aqui, agora a gente vai então colocar novamente o conjunto no armamento. Essa parte aqui fica voltada para baixo, ela entra a primeira pontinha, depois a gente sobe aqui, tem uma posição específica, e aí a gente pode colocar o conjunto da culatra. Fechamos o equipamento, travamos novamente e está concluída a operação de desmontagem, limpeza e montagem novamente. A gente faz um teste para saber se está tudo operante, operacional. Liberamos e nesse caso específico podemos até fazer um disparo em seco para garantir. Aqui eu estou numa condição bastante segura para um para-balas, posso fazer esse acionamento do gatilho para ver se o conjunto foi montado corretamente. Travo novamente a arma. E posso então guardar o equipamento, deixando todo preparado para a próxima missão. Em relação aos pontos de lubrificação da carabina Fire Eagle 908 PR, existe um detalhamento específico no manual, consta lá da página 45, os específicos lugares em que devem ser lubrificadas a carabina. Em linhas gerais, a gente segue aquela mesma regra que serve para as pistolas, onde houver atrito, movimento de ferro com ferro, são os lugares onde que a gente coloca o óleo. Lembrando que o óleo deve ser feito em pequenas quantidades, em poucas gotas, especificamente nesses lugares. Exemplificativamente, no lugar dos pinos de desmontagem, nos lugares onde que tem atrito de ferro com ferro, a gente usa então o óleo, conforme detalhado lá na página 45 do manual do usuário. Temos também algumas manutenções, limpezas que são feitas nos carregadores. Não são manutenções programadas regulares, mas quando houver necessidade, em função de excesso de sujeiras ou de alguma situação específica, caiu numa terra, numa lama, em algum lugar, numa areia, a gente também pode fazer a limpeza dos carregadores. Ele tem aqui uma tecla que a gente pressiona, essa tecla. Pressionando a tecla, tem essa parte aqui da base do carregador que a gente desloca nesse sentido aqui. Então eu vou pressionar aqui com o dedo, vou deslocar para frente. Aqui nesse ponto aqui, antes de fazer a retirada completa dessa trava aqui, eu preciso segurar esse conjunto, porque está pressionado por essa mola, senão quando eu soltar aqui, tudo isso aqui vai sair com uma grande pressão. Então liberei a mola. Aqui a gente pode fazer a limpeza, tanto da mola, quanto da mesa transportadora, quanto da base, enfim. Qualquer lugar que tiver essas sujeiras aí. Na hora de montar, ele tem uma posição específica, né? É só você olhar a posição desse corpo de polímero com a posição que fica aqui a mesa transportadora. Você coloca, volta a fazer a pressão, aqui com o dedo, e coloca novamente, bem fácil, já está na posição travada. O carregador então, que se estivesse porventura sujo, a gente podia ter dado a manutenção aqui de limpeza do carregador. Com isso,
a gente consegue trazer essas primeiras informações sobre as características, enfim, limpezas e manutenções necessárias às carabinas 9mm. E a gente vai dar então, com todo o apoio institucional da Receita e da Corep, sequência às programações de cursos, habilitações e treinamentos regulares que também, para o manuseio correto desses equipamentos com segurança, a gente sabe que é preciso sempre estar atento às regras de segurança, às normas e regras do fabricante quanto a algumas especificidades e outras regras adicionais de segurança que esse equipamento exige, e para a gente poder então dar sequência às habilitações e de fato podemos contar em operações com mais esse equipamento para trazer segurança para as nossas equipes e poder garantir as ações da Receita.